Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí, tudo bem? Tudo natural? Estamos vivendo numa naturalidade, hein, gente? Será? Acho que não, né? A gente ainda está em pandemia. Por isso, o programa Fica em Casa Aprendendo continua. Alguns estão tendo aulas híbridas, né? Uns dias na escola, outros dias em casa. Mas, por favor, continue com os protocolos de segurança. Afinal, infelizmente, a pandemia ainda não acabou, né? E ainda há uma ameaça de uma variante chamada Delta. Vamos tomar cuidado. Eu sou a professora Cacau Sotero. Este, já falei, é o programa Fica em Casa Aprendendo. E em mais uma super aula para vocês. Nós vamos falar de naturalismo. Olha só, gente, o naturalismo é uma corrente literária que aconteceu paralelamente, um desdobramento do realismo, certo? E aí eu preparei uma aula, tipo assim, a origem humana sobre o olhar literário. Por quê? Porque o naturalismo, não está dizendo vem de natural, né? Nós estamos saindo de um contexto romântico, um pouquinho antes, né, no realismo, onde a subjetividade vai dar lugar à objetividade, onde a idealização fica de lado, vamos ser mais, como já disse, subjetividade no lugar objetividade, então a idealização fica meio que em segundo plano. Porém, aliás, porém não, né? Nós estamos nos contrapondo ao romantismo. E ainda, as questões mais naturais, mais reais, passam a ter um foco maior nas produções. Então, nós vamos ver o que é o naturalismo em si, a origem humana, por que tem essa história de, eu botei assim, a origem humana sobre o olhar literário, e o naturalismo e a literatura, tá? Hoje é uma aula de literatura, então nós temos muitos textos, e você vai me ver pouco por aqui na tela da TV Educação, seu smartphone, seu computador. Você sabe, né? Literatura exige de nós leitura e entendimento. Então, nós vamos começar lendo. Lendo essa imagem que eu trouxe para vocês, você observa que uma mulher ela está de costa para nós e ela está segurando uma máscara e está de frente com várias máscaras. Tem zangada, tem sorrindo, tem como se estivesse nem aí, enfim, leituras. Por quê? Porque quando se era romântico, a coisa era mais, vamos dizer assim, maquiada. E o realismo trouxe o que se chama de anatomia humana, né? Anatomia, como eu já falei em aulas anteriores, é uma disciplina da área da ciência, né, da área médica, onde se disseca o corpo humano para entender o processo do organismo, né, do nosso organismo. Então, a anatomia do caráter significa dissecar o homem, dissecar a sua imagem, os seus pensamentos para chegar e entendê-lo melhor. Então, nós temos aí, ó, naturalismo. Observem aí, ó. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, gente, em tese, o realismo traz essa proposta de ser real, proposta de ser autêntico. Por quê? Porque o romantismo tinha o que chamam de apoteose do sentimento, o ápice. Tudo mais voltado para o sentimento, para a questão daquilo que se era idealizado, sonhado. Agora, no realismo, a gente tem uma coisa mais próxima, mas verossímil, né? Próxima da realidade, por isso verossímil, verossimilhança, muito parecido com a sociedade da época. Deu para entender? Aí o naturalismo, como está escrito aí, foi um movimento artístico e cultural que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas e teve como principais características a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Mas, Cacau, isso aí não são características realistas? Sim. Só que o naturalismo, ele é vamos dizer assim,
uma ratificação desse realismo. Só que ele vai puxar mais para a questão das patologias, da ciência. Deu para entender? Então, o naturalismo está bem intrínseco, está paralelo, está dentro do realismo, vamos dizer assim. O que nós temos aí? Ó? Por isso que você vai encontrar em livros essa expressão assim, ó, o realismo e o naturalismo foram duas escolas literárias de domínio no fim do século XIX e início do século XX, né, muito próximas. Naturalismo é uma radicalização do realismo, ou seja, o realismo traz a realidade, o naturalismo vai escancarar ainda mais. Ele, quem? O naturalismo envolve personagem de qualquer classe social, os prazeres carnais, o sensualismo e o erotismo. Vocês lembram que quando começamos a falar de realismo, a publicação pelo autor Gustave Colbert, do livro, da obra Madame Bovary, pois é, ela era, né, na época, uma representante da sociedade, muito casta, muito comportada, que resolveu escancarar, resolveu colocar a baila não, trazer a baila, tirar, assim, sair do escondido, né? Por isso que eu trouxe as máscaras. Ela gostava de relacionamentos com muitos homens e isso chocou a sociedade. E aí, gente, por isso que tem erotismo e sensualismo, porque a mulher representada no romantismo era uma coisa mais angelical, uma coisa mais pro lado da pureza, pro lado do divino. E no realismo, ela vem mesmo como devassa, como é o caso da Madame Bovary, né? Conceitos da época, tá bom? Então, assim, olha só, diferente do realismo, essa tendência surge com o intuito de chocar o público e apresentar uma realidade nua e crua, a vida como ela é. Os escritores naturalistas usavam ciência como base de composição de seus personagens e, nesse ponto, diferenciavam-se dos realistas. Deu para entender? O naturalismo, ele radicaliza essa apresentação da sociedade como ela é, mas de forma bem mais agressiva. Por isso, tem um pouco de diferença do realismo. É a radicalização, é o escancarar, é o mostrar, é como as pessoas dizem, a intimidade, coisa que deveria ser guardada, vai ser escancarada. Mais ou menos isso aí. Aí, olha só. Observem, leiam comigo. Ó. O menino fitava-o com aquela cara de rato, onde brilhavam dois olhos verdes e sobressaía um enorme par de orelhas. Em toda a sua degenerescência de aborto humano, mas de uma inteligência cheia de meandros e de uma manha selvagem, lentamente reconquistada pela animalidade ancestral. A mina, o que tinha engendrado acabar a sua obra, quebrando-lhe as pernas. Não podendo mais, sentiu necessidade de tirar a camisa, aquela roupa cujas menores pregas pareciam entrar na carne, estava se transformando numa tortura. Resistiu e quis continuar empurrando, mas forçada a endireitar a espinha. Num repente, dizendo-se que voltaria a vestir-se no entrocamento, tirou tudo, a corda e a camisa, com tanta ânsia que teria arrancado a pele se pudesse. E agora nua, deplorável, rebaixada, ao trote de fêmea, ganhando a vida pela lama dos caminhos, esfalfava-se com a garupa coberta de fuligem e barro até a barriga, como uma égua de carroça. De quatro patas, ela empurrava o vagonete. Viram aí a vulgaridade, a grosseria, as palavras um pouco bem chulas, vamos dizer assim, né? Fala de uma mulher, de como ela, né, se despe, onde ela estava. Esse aqui, gente, esse aqui é um trecho de uma obra chamada Germinal, tá? É uma obra naturalista, tá certo? Então, o naturalismo tem isso aí, de chocar,
de agredir, né? Não deixa de ser uma agressão. Haveria outras formas, né, de falar de uma mulher, tá bom? E aí, eu tenho A Origem das Espécies, aí tem a figura do Charles Darwin. A Origem das Espécies, por isso que eu coloco a origem humana, é uma obra que trata de duas teorias principais. A da evolução biológica, todas as espécies de plantas e animais que vivem hoje descendem de formas mais primitivas. E a de que esta evolução ocorre por seleção natural. Hoje em dia, né, atualmente, pessoas voltaram a falar da teoria da evolução do Charles Darwin, que depois de ter divulgado tudo isso aí, reconheceu que a espécie humana advém de Deus, né? Teoria criacionista. Só que dentro da ciência, essa obra, ela fez assim trouxe um grande frisson, um grande reboliço. E o Charles Darwin influenciou a sociedade na época, tá? Esse livro, aqui é o Charles Darwin mais maduro, né? Mais envelhecido. Esse livro, né, A Origem das Espécies, provocou polêmica. Por quê? Porque contrariava o pensamento que vinha sendo defendido até então, como eu já falei, o criacionismo. Dessa forma, em oposição à ideia de que a humanidade era uma criação divina, Darwin comprovou que, assim como outros seres vivos, o ser humano é resultado de um processo de evolução. Bom, eu não estou aqui para discutir com vocês as teorias criacionista e evolucionista. Estou aqui para dizer que, na época do naturalismo, uma das grandes influências para ratificar essa radicalização do realismo está o Charles Darwin com a publicação do seu livro A Origem das Espécies. Cientificamente falando, o homem é resultado de uma evolução, a humanidade evoluiu. Nós já vimos muitos filmes sobre isso, há muitas discussões. As pessoas que são adeptas da teoria criacionista não veem com bons olhos a teoria evolucionista. Por quê? Porque a teoria evolucionista vai negar, vai contrariar todos os princípios que os cristãos, né? Eu sou cristã, eu também creio que o homem veio de Deus. Mas não estou aqui para discutir isso, como eu já disse. Estou aqui para dizer que essa obra trouxe um grande frisson na época e é uma das bases para defender o naturalismo. Né? O nome está dizendo naturalismo, natural, vem para o lado humano. E aí nós temos algumas informações para vocês. Olha só. Ao lado de todo esse desenvolvimento tecnológico, a Europa presenciou, na segunda metade do século XIX, um avanço científico muito significativo. Um dos avanços mais importantes surgiu com Darwin em seu livro, como eu já falei, A Origem das Espécies, em que ele afirmava serem os seres humanos resultado de um longo processo evolutivo e não da criação divina, né? Negar Deus. Essa teoria influenciou a estética naturalista ao afirmar que o ser humano era um animal, como outro qualquer, e ao propor a ideia de seleção natural, segundo o qual apenas os indivíduos mais adaptados sobrevivem. Então, segundo a teoria evolucionista, todos os homens são primitivos. Alguns que são dotados de um pouco de inteligência, vão evoluindo. Bom, gente, tudo isso é polêmico, tudo isso é cheio de controvérsias e cheio também de positivismo, né? Ele provou o que ele disse na sua obra. Agora, te chamo a atenção que, quando a gente estuda literatura, a gente começa lá na Idade Média com o trovadorismo, né? Nessa época, o mundo era regido acerca do criacionismo, né? O criacionismo era a base da criação, lógico, né? Estou sendo até redundante. O criacionismo era a base da criação da humanidade. O criacionismo era defendido porque
naquela época também já havia os preceitos cristãos que eram defendidos pela igreja, a igreja católica então, senhora feudal, lembram? E aí entra o humanismo, que vai conseguir descobrir algumas coisas. A ciência, quando a ciência avança, o homem vai olhar para si mesmo, para a sua capacidade de intelectualidade, para a sua capacidade de novas descobertas. E isso traz um momento assim de muitos questionamentos, de investigação. É óbvio que ciência e religião podem sim andar juntas. O problema é que, quando uma passa a negar a outra, aí fica difícil. Não se pode negar a ciência, tá? É uma dica aí nesse meio tão conturbado que nós estamos vivendo. Ainda, leiam aí, ó. Essa teoria influenciou a estética naturalista, eu já falei, e afirmando, eu coloquei para frisar, que o ser humano era um animal como outro qualquer. E ao propor a ideia de seleção natural, segundo a qual apenas indivíduos mais adaptados sobrevivem, né? Seleção natural, você já ouviu falar nisso, né? Raça pura, os melhores, vamos colocar para cá e daqui a gente vai ter, né? Teve gente, né, na história da humanidade que pensou em criar uma raça pura, a ariana, branca, Hitler, a melhor. Então, tudo isso aí, gente, é fruto da própria investigação humana. Agora, quando nós vamos falar de naturalismo e literatura, o naturalismo nas letras é igualmente o retorno à natureza e ao homem. A observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. O elemento fisiológico, natural e instintivo predomina, assim como o erotismo, a violência, a agressividade são apresentadas como características naturais do homem. Hoje em dia, quando pessoas discordam sobre um assunto, o que tem acontecido? Agressividade, violência, ataques. Muitas pessoas não estão conseguindo conviver com outras que têm pensamentos, opiniões diferentes. Segundo o naturalismo, né, segundo o próprio Darwin, essas características, violência, agressividade, erotismo, são características naturais, nossas, do ser humano. E se afloram, né, em determinadas situações. A prova disso, como eu acabei de dizer, a gente pode observar nas redes sociais, quando fulanos e beltranos se degladiam verbalmente, escrevendo tweets, escrevendo publicações em suas páginas, acerca daquilo que eles defendem. Então, imagina nessa época, enquanto o mundo era totalmente voltado para Deus, teocêntrico, o humanismo vem com uma proposta antropocêntrica, né? Antropocêntrica. Hoje em dia nós vivemos muita coisa humanista, tá? Muita coisa antropocêntrica. E isso é muito prejudicial, porque traz ruptura para algumas visões religiosas, né? Lembrando, gente, todo extremismo é perigoso. Não se pode ser nem muito para um lado e nem muito para o outro, né? Na ponta. Porque você vê a balança, né? Quando você coloca um peso de um lado e você equipara o peso do outro, a balança fica equiparada, né? Fica equilibrada. Mas quando você coloca mais peso de um lado, o outro lado não vai ter como fazer esse equilíbrio. Isso aí fica uma dica nossa, né, uma dica minha para os dias de hoje. Ouçam os dois lados, avalie, forme a sua opinião a partir de fatos e não de fakes. Mais ainda, ó, as condições de produção de obras naturalistas são definidas pelo desejo de garantir um caráter científico aos romances. Então, a ciência aí entrando de cara nas produções literárias. Os escritores acreditavam na possibilidade de tornar as novas descobertas no campo da biologia e da medicina como base para a criação de seus romances. Então, você vai se deparar com obras naturalistas recheadas de situações envolvendo medicina, envolvendo dissecação de animal, envolvendo patologia, envolvendo erotismo, sensualidade, características naturais do ser humano.
tá? E ainda conquistando o público, né? O objetivo é esse, sem abandonar o olhar naturalista, era um grande desafio para os escritores. E alguns deles, como a Luiz de Azevedo, procuraram não ser muito radicais e conciliar expectativas românticas do público e as inovações do naturalismo, em uma tentativa de educar lentamente o gosto dos leitores, tá? E ainda assim era comum que os leitores se escandalizassem, como os temas e as abordagens característicos dessa estética e com o modo franco e objetivo que alguns comportamentos eram descritos. Então, só para iniciar a nossa fala sobre naturalismo, hoje a gente trouxe aqui o que é o naturalismo em si e a gente continua essa aula, tá bom? E eu espero por vocês. Compliquei?